Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. É tal fortuna de estar nesse período auspicioso que é celebrado no mundo inteiro, não apenas na Índia, que é o Festival de Raksha Bandhan. É uma coincidência divina que nós podemos. Não consegui perceber o som dele que não está chegando assim tão bem, muito eco. Então, é estar seguro enquanto alma e não assimilar ou absorver a fraqueza dos outros. Temos conosco a Dizzy Judy, como sempre. Também temos a Manidide também. Esse é o sexto episódio. Ela está há cerca de 40 anos no Guian, no conhecimento. É coaching, autora. Ela também coordena as atividades da Brahma Kumaris na região atlântica do Canadá. Então, bem-vinda. Então, temos um convidado especial hoje. Ela está no Reino Unido, mas está agora a visitar aqui o Canadá. A irmã Manu. Om Shanti. Terminamos agora mesmo uma bela Murli. Sim, eu conheço a Sister Jude. E nos últimos anos temos estado muito próximas nas nossas interações. E a pensar que Baba dá a todos uma prenda, um presente. E Baba hoje estava a dizer que se vocês ficam assim um bocado chateados se ouvem sempre a mesma coisa, então todos os dias tem que trazer algo novo para apreciar amor de todos os dias. Então, reivindicar essa herança de Baba e estar sempre em novidade, com novidades na família e servir assim o mundo dessa maneira. Viajar, dar essa experiência de novidades a todos. Então, na verdade, é uma oportunidade, uma boa fortuna de atar o hack à família de Halifax e trazer novas ideias sobre essas novidades. E onde quer que nós vamos amarrar o hack em outros lugares para ser amarrado em todo o país. Então hoje foi a família de Vancouver, amanhã vai ser em Toronto. É uma grande grinalda de hacks, um evento de pureza. E a mule de hoje era verdadeiramente correta para o Rakshabandhan. Então, todos no mundo inteiro a comemorar esse festival do Rakshabandhan. Então, muito obrigado por essas novas ideias, por essas novidades. Muito obrigado e Om Shanti. Então, essas são as flores que é para nós as duas. Muito obrigado, muito obrigada. É uma boa maneira de começar o dia. Fico completamente absorvida nessa boa energia, graças a você. Você é como uma esponja. Então, assim que aperta um bocadinho, nem é preciso, já espalha toda essa benevolência. É muito maravilhoso. Muito obrigado. É uma grande bênção começar o programa assim. É uma grande fortuna. Obrigado. Om Shanti. Então, para aqueles que não estão no Canadá, Mani bem,
Ela está a cruzar o Canadá inteiro, a amarrar o rack, tantos quilômetros, tantas milhas, é um grande país. E nesse ponto, se calhar ela conhece mais esse país do que cada um de nós. Ela conhece cada filho de Baba em todos os centros. Então, aqueles que são estudantes regulares aqui nos centros, é uma fortuna muito maravilhosa. Muito obrigado, Moneybank. E também obrigado pela equipe, por seres um anfitrião. A série foi-me dito que está a correr seriamente bem. Portanto, espero que artisticamente, por assim dizer, também seja tudo a correr bem, essa arte, nesse empenho de absorver essas artes na forma de viver. Então, essa palavra em inglês não usamos muito constantemente, que é absorvância, mas é bom ver no bate-papo, ver dos outros as palavras que vocês utilizam, assim como absorvância. Nós utilizamos em inglês outras palavras para isso. Nós utilizamos também o integrar, assimilar, absorver. Então fica maravilhosa no bate-papo, acomodar também, sim, também pode funcionar, mas pode ser um bocadinho diferente. O acomodar talvez um bocadinho diferente. Essa palavra absorvância é um bocadinho diferente. Mesmo em inglês, integrar implica fazer alguma coisa. A palavra assimilar, estou ativamente a fazer algo. Mas de alguma forma, absorver pode acontecer mesmo quando não é intencional. Porque a alma está sempre a absorver, certo? Então, na verdade, eu tenho que ficar muito atenta para o que é automaticamente absorvido pela alma. Eu tenho que colocar-me entre todas as fontes que surgem e aquilo que eu quero manter nessa camada interior da alma, essa câmara interior. Essa é a arte de lidar com esse fluir. Então, aquilo que eu estou a receber e aquilo que eu estou a não absorver. Então, escutei a aula da Suda semana passada, gostei bastante, e tenho a certeza que também todos gostaram, e fez-me pensar em algumas experiências que nós podemos fazer hoje. Então, são reflexões, essa parte reflexiva da jornada de hoje. Deixe-me contar uma pequena história. Experiências de absorvância muito interessante para a Moneybank, que está em Halifax, cerca de 2 semanas atrás. Parece que já faz muito recente, é como se fosse para sempre, mas é um sentimento estranho. Mas nós compramos ou trouxemos novas toalhas e elas toalhas são para absorver. É um bocadinho melhor a que nós compramos, com uma melhor qualidade. E essa manhã coloquei uma dessas toalhas com melhor qualidade e coloquei no sítio de lavar as mãos e eu sequei a mão e realizei que ela está tipo a cruzar a superfície. Minha mão continuava úmida. Foi um bocadinho cara, mas não absorvia nada. Mas isso não era suposto acontecer. Então foi uma experiência com absorvência. Então eu estava a pensar sobre o quanto é que nós vamos ter com Deus, a prática de meditação, e assimilamos, absorvemos aquilo que nós não queremos.
E depois eu tenho também experiências amorosas de absorver. E uma delas, eu estava a caminhar depois da aula de manhã, e a Mani bem conhece exatamente a rota que eu sigo. Belas árvores, mas muito sol. E conforme estava a caminhar, senti o sol no meu rosto. Senti o calor. Sentia que estava a absorver o sol. Estava a pensar que esse calor e aquilo que estava a absorver estava a entrar no meu corpo. Mas depois eu estava a escutar uma aula da Maureen com o irmão Charlie a ter uma conversa, que foi isso ontem à noite. E na altura que eu estava a caminhar, as pessoas começaram a acenar e a sorrir, e eu estava a sorrir também. Então, junto com esse sol físico que eu estava a absorver, uma bela energia dessas duas almas que estavam a falar, eu estava a absorver tudo isso, essa energia amorosa. E também estava a caminhar, senti-me leve, sorridente, feliz. E eu disse: Ah, isso é a arte de absorver. E devia manter isso constantemente, nessa vibração, nessa energia. Então, deixe-me sentir essa leveza elevada, feliz. Então, nós temos que estar conscientes daquilo que nós estamos a absorver, fazer escolhas para absorver o melhor. A irmã Suda também já partilhou muitas coisas com vocês e ela realmente mergulhou nisso na semana passada. Então, nossa reflexão, eu gostava de perguntar a vocês algumas pequenas reflexões. Então, como vocês chamam, nós temos essa arte, começa com a consciência, começou a semana passada. Então, comecei a estudar, e conforme fui aprofundando nas realizações, isso levou numa profunda realização para nós mesmos. Para levar isso, é um trabalho de casa, para levar conosco. E para a próxima semana, quando vocês vierem para o workshop, vocês têm a oportunidade de partilhar experiências e falarem sobre elas. Então, hoje nós vamos começar com pequenos lembretes sobre a consciência que a Sudha Didi disse que a alma é como uma esponja. Está sempre a absorver alguma coisa. Então, o que eu estou a fazer agora é prestar atenção de quais são as qualidades daquilo que eu estou a absorver. Porque quando eu estou a absorver algo limpo e faz-me elevar, eu sinto-me bem. Ou é algo que vai, tipo, sujar a alma e vai sujar esse meu mundo inteiro. E acho que ela estuda bem, explicou muito bem. Mencionou essa semana passada um número de coisas que nós absorvemos. Ela falou da comida, quando comemos, o estado da mente quando cozinhar, e quando estiver a consumir. Ela também falou do corpo, dos órgãos dos sentidos, absorver do mundo. E ela também mencionou sobre notícias, fofocas, ou falar dos outros, atitude, vibração, a companhia que se tem, qualquer energia negativa. Espero que vocês tenham papel e caneta para essa sessão de reflexão que temos hoje. Isso são apenas algumas coisas que a Suda bem falou, mas escrevam por si mesmos, então reflitam onde ou o que vocês estão a absorver. Em cima coloquem um mais e um menos e façam uma rápida verificação. Onde é que você está a receber energias positivas mesmo agora na sua vida? Talvez os cinco mais
importantes que vocês estão a absorver, todas as realizações do eu, positivas, como uma esponja, a alma. Onde é que eu estou a absorver energia positiva, mesmo agora, na sua vida? Escreva isso. Os 5 primeiros. Ok? Alguém quer colocar pelo menos duas das coisas melhores que você está a absorver a nível positivo? Definitivamente, para mim, é meditação, absorver de Deus, a boa companhia, absorver as virtudes de que estão ao meu redor. Sim, a leitura espiritual, e, por exemplo, as aulas, como hoje de manhã, e também, para mim, caminhar na natureza, a qualidade da preparação da comida. Isso para mim, absorver energia positiva, ótimo. Nos escreveu, gosto muito, Companhia das Almas Puras, absorver alguma das vibrações, meditação, ou seja, essa reflexão por si só, sozinho, jardinagem, estar na natureza, algo mais, companhia de Deus, colocaram aqui que tem tipo os copyright, os direitos de autor, meditação, quando eu visito os centros da Brahma Kumaris, companhia de Deus. Agora, privado, não vou perguntar, que vocês partilhem. Agora, na coluna negativo, apenas dizer na consciência, onde é que vocês estão a absorver energia negativa mesmo agora? E pode ser algo que acontece automaticamente, mas reparem agora, onde é que você assimila ou absorve vai, a energia negativa? Vocês não precisam partilhar se não quiserem, tudo bem. Para muitos são as notícias, os média, mesmo que nós tentemos, as notícias negativas vêm ter conosco, ou seja, os canais de notícias. Quando eu fiz essa pergunta a um número pequeno de pessoas, a fonte número um de energia negativa era um dos meus próprios pensamentos. Meus pensamentos críticos, quer a crítica a mim ou aos outros.
Então são respostas de raiva, ou muitas vezes são através dos pensamentos. Desperdiçar tempo. Se disseram à disposição das outras pessoas. Quando está no meio das pessoas, a fonte da absorção está ao redor de pessoas que são negativas ou más. E mesmo que você não queira, precisa absorver essa energia. E as respostas que eu estou a ver aqui são muito semelhantes. Temos de fazer algo com relação a isso. Então vamos explorar um bocadinho mais agora. Nós sabemos o que é que estamos a absorver. Agora a pergunta: o que acontece se, quando você absorve essas energias? Isso é uma realização. Então convido vocês a fazer uma experiência comigo. Temos aqui marcadores escuros que representam a energia negativa. E temos aqui esse papel absorvente, essas toalhas absorventes. Eu coloco esses toalhas absorventes numa prancheta com um plástico atrás e eu ponho apenas pontos, como se fosse uma alma e uma esponja a absorver coisas. Então, a nível das energias negativas que nós absorvemos, mas é uma coisa importante nessa experiência, é você apenas um observador, você não absorve, ok? Porque eu vou dizer algumas palavras, que umas são positivas e outras ao nosso redor, através das notícias, dos amigos, fofocas. Então eu vou dizer 10 palavras e há aqui um ponto que vamos colocar nessa nossa esponja, nesse absorvente, nessa toalha de papel, mas eu convido vocês não absorverem essas energias conforme eu vou falando delas. Ser agora um observador na prática, não absorvam. Porque mesmo ao dizer a palavra, nós absorvemos. Porque as palavras são energias, a palavra é energia, isso é muito importante. Então vamos dizer, observem e não absorvam. Então observem dentro de vocês mesmos essa energia negativa que eu vou falando. Então aqui vai. Primeira, seria a raiva. Muita raiva. Ódio. Ganância. Medo. Desespero. Não absorvam, apenas verifiquem-se. Não é para absorver, é só para observar. Sem esperanças, desânimos, culpar, muita culpa, ciúmes, vingança. Vocês não estão a sentir, pois não? Não estão a absorver, ok? Observem apenas.
Então vamos parar e ver o que é que você sente ao escutar essas energias. Como é que você se sente ao ter escutá-las? Você absorveu? Como é que eles fizeram com que você sentisse? Então veja, se você sente algum peso, é porque há alguma pequena absorção. E agora eu tenho esse, essa toalha de papel fresca, como se fosse a alma limpa. Vocês podem ver, tudo passou para trás. Mas aqui, agora, vamos fazer coisas positivas. Tem aqui cores brilhantes. Então vamos ver, desta vez, você pode absorver, ok? Abram os portões da alma e absorvam. Cada uma destas, aqui vai. Amor. Posso colocar muitas cores na minha página, na minha esponja. Felicidade. Bondade. Vocês estão a absorver? Bondade. Respeito. Doçura. Honestidade. Estão a assimilar, a absorver, perdão. Que mais? Coragem. Então verifiquem, se você estiver a assimilar, como é que você sente? Como é que faz você sentir quando você está a absorver? Amor e felicidade, disse Manojo. Então, você sente o mesmo nos dois? Não? Nós somos muito mais leves e felizes quando estamos a absorver isso. Então, se eu não tomei nada dessa daqui, mas o programa definido é este. Então, de alguma maneira, se alguma coisa pode crescer, eu estou a assimilar, por exemplo, mas se eu dou importância ao outro, por exemplo, eu começo a absorver o outro. Eu nem sei às vezes aonde, eu como, mas eu absorvi algo. Porque meu estado natural de ser é este, certo? Então, uma pequena experiência. Muitos de vocês já podem ter escutado essa história de alguém que está a andar para apanhar o café, bate em alguém, o café espalha-se pela outra pessoa e uma pessoa diz: Ah, você tornou meu café. Mas a gente depois responde: Nós só podemos derrubar, por exemplo, o tal do café, porque é o que está dentro da sua chave ou xícara. Mas se você tem algo que é líquido, café,
E nesse choque é o que espalha-se. Então a vida está lá para mim, mas também não tenho a intenção, a pretensão de estar sempre. Então eu tenho esses. Então eu tenho a capacidade. Eu não consegui perceber, perdão. Ah, quando colocou água, aquilo começa a se espalhar. E se eu tiver isso dentro de mim, isso vai espalhar sobre o lugar inteiro. Então, o que quer que a alma absorva vai continuar a ser espalhada. E sem saber, então, absorver, vou ter que limpar toda essa confusão que agora aconteceu aqui. Então, acho que foi feito um bom trabalho sobre isso a semana passada, porque a arte de absorver é aprender a absorver apenas aquilo que traz benefícios. E isso é uma grande coisa. Então, é ser um mestre capaz de discernir e não permitir que o exterior faça com que eu assimile. Então, é absorver sem absorver. Mantenho-me a sorrir, mas isso mantém-me a boiar. Então, eu queria ter um mundo interior muito bonito, coloroso. Então, o que é que vocês sabem agora nessa pequena experiência sobre aquilo que você está a absorver? Então, como é que você sabe se é energia positiva ou negativa? Então, gosto de ver no bate-papo, eu sei por mim, tenho mais discernimento, posso dizer se eu estou ou não feliz, mas quando penso que eu estou bem, na verdade, há um bocadinho de. Fugiu uma palavra. Ou seja, porque estou a absorver algo. Então consigo ver as diferenças agora. Então vamos ver. Através dos sonhos, isso é um bom indicador. Estado da mente. Mas qual é a sua primeira pista que isso é um novo estado da mente? Que diz que você está a absorver algo que não seja, ou seja, ou que seja negativo. Então a felicidade, um indicador de felicidade, um pequeno distúrbio, a irritação, é o primeiro bom indicador de que você está a absorver algo de algum lugar, porque não tem a ver com eles ou com aquilo, tem a ver com eu estou a assimilar algo que liberto como um gatilho essa tristeza que está em mim.
Então, quão relaxado você está ou não? A tensão pode ser um pequeno indicador para si, muito bom. Então, é muito importante, conforme sabemos, assim que você repara nisso, que você está a absorver algo que você não quer absorver, você tem que se desapegar isso, tem que largar isso do seu mundo interior. E ela chamou de apertar, espremer a esponja. E definitivamente ela disse que no dia antes de dormir, adorei. Nunca temos esse som de adormecer, nós queremos que o som seja menor até. Em outras palavras, é que nós não temos esse silêncio silencioso, com pleno de amor e boa energia. E essa energia que regenera, que refresca a mim mesma. Então, verificar qual é a sua prática para espremerem a esponja. Ah, você pode pensar assim: ah, eu absorvi isso. O que é que você faz para, dentro de si mesmo, para sair disso? Para remover isso, essa, ou seja, essa energia que você absorveu. Então, reflita: qual é a sua prática para espremer a esponja? É, introspeção, conversa consigo mesmo, o controle de tráfego dos pensamentos. É uma pausa que eu faço de hora em hora para fazer um rápido reset, para ver essa energia interior que é amor, pureza. E quando eu regresso dessa pausa, eu posso ver a distância. Ah, esse não foi o mundo que eu entrei. Então, esse momento de silêncio que ajuda bastante. Portanto, é cancelar com um pensamento proativo, ou seja, redirecionar a mente para um pensamento positivo. Muito bom, uma estratégia muito boa. Outras práticas para espremer, ou seja, verificar e mudar. Ou seja, para além da meditação, eu gosto da natureza, escrever para Deus, entrar para mim mesma, tocar música, um, um diálogo positivo e bondoso comigo mesma, com aceitação, com paz. Ou seja, largar o negativo, lembrar, e depois o diário na noite, tudo aquilo que eu escrevi, tenho certeza que ficou no livro, que não estou a levar isso para o sono. Bota meio. Então, nós precisamos de prática de apertar a esponja. E nesse momento vocês também podem refletir sobre as suas práticas de apertar essa esponja e qual é efetivo isso para si. E podemos sempre refinar as nossas práticas. Se você tem uma prática, talvez precise de mais atenção. Então, como você pode refinar isso? Então, essa prática de espremer, a prática de espremer essa linguagem, a energia negativa do eu.
libertar-se das expectativas. Libertar-se das expectativas é uma coisa maravilhosa. No final do dia. Ok, agora, algumas perguntas. Desde que essa arte é a capacidade que você consegue construir no eu, é claro, nós aprendemos, ficamos melhores conforme continuamos, e às vezes a- absorvemos mais energia do que aquilo que queríamos. Ela falou ontem à noite, aliás, foi o Charlie até. Eu gosto a alegria e felicidade. E ela disse: algumas pessoas gostam de tristeza e gostam de permanecer em tristeza. Às vezes, algo acontece de manhã e eles ficam o dia inteiro a afundar o dia inteiro nessa energia do que aconteceu de manhã. Então, isso significa que eles absorveram essa situação é negativa, mas depois seguraram aquilo. E temos que libertar. Então, qual é a sua capacidade para absorver o melhor e largar o resto? Então, um momentinho agora para refletir. Qual é a sua capacidade para absorver o melhor, para ser assim, equilibrado, e também deixar o resto? Porque se você assimila, absorve o negativo, então você está tipo assim, ou seja, não há felicidade. Isso significa que provavelmente está fazendo muito empenho para absorver o melhor, mas fica demasiado tempo, se calhar, também a tentar absorver o que não é bom. Então, é tentar neutralizar tudo. Ou seja, é ficar melhor dia após dia, é claro. Então, verifique-se, verifique a sua capacidade, porque isso tem a ver com esta arte. Ok? Outra pergunta para refletir. Então, agora uma automática resposta automática que surge e escreva. O que ajuda você a absorver boa energia? Claramente, as positividades da absorção. O que ajuda a si absorver boa energia? Veja o que surge na sua cabeça com a pergunta. Então, como é que você assimila ou absorve, perdão, boa energia? Porque, então, tudo isso é para permitir que que a semente absorva a água. Então tem que suavizar. Então o que ajuda a si absorver aqui boas respostas, um coração puro e aberto, um ambiente de calma, largar uma mente pura e limpa, a companhia elevada do Supremo. Então todos nós entramos nessa arte de absorver. Nós todos temos a nossa armadura. Então, às vezes, então nem consigo ver essas coisas que estão a bloquear-me, que não permite que eu absorva a bondade, a sabedoria, a divindade. Então, eu tenho que proteger isso.
Então eu posso receber e absorver todo o amor que vem de Deus para mim. Eu posso ver e absorver essa bela energia das virtudes. Então, o meu relacionamento com essa pessoa, eu posso ver tudo, mas há muitas virtudes lá. Então, para mim, ser capaz de assimilar o positivo, então eu tenho de suavizar. Então, a alma, ela absorve a energia positiva do Pai espiritual. E o nosso nascimento aqui, então, às vezes ficamos assim até um bocadinho tontos por estar a assimilar essas energias negativas das notícias. Mas por ter esse pensamento positivo na meditação do meu estudo, eu vou conectar-me a Deus, a energia que é a mais elevada do ser, e lavar qualquer negatividade em mim. A forma como o oceano vê. Perdão, desculpa. Então, minha atenção é aumentar a absorção da energia positiva. Então, a nossa meta é muito simples. Eu quero absorver o máximo de luz que eu possivelmente quero. Então, quando entramos nessa raiva, nessa vergonha, então tem que sair para ir para um mais leve, e essa é a nossa meta. É como o sol a brilhar. Então é ultrapassar os desafios, que tantas coisas que nós temos. Então essa é a nossa meta. Então é chamar esse tempo onde você absolutamente absorveu. Então, gostaria que vocês dessem nesse momento o nome a três qualidades que são as suas qualidades positivas. Três onde não há já nenhuma discussão.
Então, você tem a sua própria bondade, vossa própria beleza. Então, inspire profundamente, preencha-se de luz. Então, agora você tem que pensar como, se você absorve na luz, né? Eu já estou a absorver luz durante essa semana. Eu estou a absorver luz neste momento. Então, as situações comuns, então ver qualquer situação onde você é desafiado, então eu estou a assimilar luz. Falar para si mesmo essa frase. Então, absorver luz. Ter o seu poder de absorver luz, aquele que você tem um plano para proteger-se e apertar, espremer o mais cedo que for possível. Ok, Om Shanti. Isso você está falando para todos. Nós apanhamos tantos pontos como trabalho de casa, então agradecemos imenso. É esse amor. E verificar também se está a assimilar as energias negativas.
Então gostei bastante. Quando estou plenas de boa energia, então a sessão de hoje foi trazer essa luz que já está lá dentro, mas então mesmo no workshop podemos ter mais tempo para refletir sobre essas coisas. Obrigado, Anu. Obrigado. Muito bom estar com vocês todos, irmãos e irmãs, a brincar, a jogar com essas coisas para ver para onde é que nós estamos a ir. Experienciem, experimentem. Então, esse material maravilhoso que nós precisamos para crescer. Então, experienciar consigo é uma fortuna grande que temos. Temos anúncios, fotografia, primeira foto. Então, quem quiser abrir as câmeras, é tão bonito, é tão bom ver todos. A Luciana do Brasil, que bom. É muito bom. Então, rapidamente, os anúncios. Então, o workshop, para irmos mais profundo na reflexão. Então, sábado, 7 de agosto, é tempo para nós em conversas interativas de 1 hora e 15 minutos. E depois os retiro de silêncio. Sábado, 23 de agosto. É para todos, apesar de estar escrito aqui para estudantes da Brecapa, mas são para todos. Então, são todos bem-vindos. Podem escrever através dos endereços de e-mail. Aqui estão os sites. Também os vídeos estão no canal do YouTube. Tem minutos? Sim, ok.
Até a próxima.